A gente está falando do furacão Milton, a gente vê das mudanças climáticas que afetam o mundo inteiro. A gente vê na Flórida chegando um furacão. Teve uma tormenta em setembro. E aí a gente tem as queimadas na outra costa dos Estados Unidos, na Califórnia. A gente vê que as mudanças climáticas são cada vez mais presentes. Aqui em Brasília não chove. A gente está há 168 dias sem chuva. Isso mostra a situação que as mudanças climáticas estão afetando toda a vida no mundo inteiro. E uma pesquisa mostra isso. Mostra que as mudanças climáticas podem estar tornando os furacões no mundo inteiro cada vez mais destrutivos. Quem chega com essa pesquisa é a Priscila Yazbek, diretamente de Paris. Priscila, explica pra gente de que maneira eles estão se tornando mais destrutivos por causa da temperatura das águas. A Priscila está em Milão porque é viajada, tem milhas no cartão de crédito e consegue viajar a Europa inteira. Conta detalhes de Milão pra gente. Até mudou a roupa, tá chique em Milão. Imagina, Uribe, vamos cobrir um evento aqui essa semana, mas então vamos falar sobre esse efeito das mudanças climáticas então, e como você disse, sim, tem a ver com a temperatura das águas. O que acontece toda vez que a gente vê esses eventos extremos é uma série de pesquisas e estudos relacionando esses eventos extremos às mudanças climáticas e ao efeito da ação humana. E aí tem um estudo do Grupo Intergovernamental de Especialistas para alterações climáticas, o famoso IPCC, que é um braço da ONU para alterações climáticas, que diz que é pouco provável que haja um aumento do número de ciclones tropicais por causa do aquecimento global, mas o que o aquecimento global está fazendo é que esses eventos sejam mais destrutivos, porque muitas vezes a velocidade desses ciclones acaba sendo mais lenta. Então, só para trazer alguns dados, o que o IPCC diz? Que se o aumento da temperatura global em relação ao nível pré-industrial, ou seja, antes de 1840, superar 1,5 grau, o número de ciclones tropicais que atingem as categorias mais altas, 4 e 5, pode aumentar 10%. Se esse aumento do aquecimento global passar de 1,5 para 2 graus acima dos níveis pré-industriais, essa proporção aumenta para 13%, e ainda se tiver um aumento maior da temperatura global, de 4 graus acima dos níveis pré-industriais, isso pode levar a um aumento ainda maior dessas possibilidades de ciclones de categoria 4 e 5, um aumento de 20%. Então, os ciclones se tornam mais frequentes. E aí, como já houve um aumento de 1,1 a 1,3 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, o que os cientistas dizem é que a temperatura dos oceanos está maior. Então, mais de 90% do calor extra do sistema climático é sugado pelos oceanos. Isso faz com que a temperatura dos oceanos esteja 0,8 grau acima da média do século XX. Entre 1980 e 2017, os mares absorveram mais de 3 vezes a quantidade total de energia contida em toda a reserva de combustíveis fósseis. Então, esse ar mais quente, ele retém mais umidade. E aí o que acontece, Uribe, só para finalizar, é que a velocidade e a direção dessas tempestades, que são controladas por esse fluxo de ar, eles acabam mudando. Então, esses furacões, eles acabam estacionando ou se movendo mais lentamente sobre um local por causa desse aquecimento. Então, é isso que tem acontecido, um avanço dos furacões, por exemplo, um estudo que mostrou que a velocidade média de avanço dos furacões no Atlântico Norte diminuiu em 17% entre 44 e 2017. E aí, falando de furacões, isso traz um efeito devastador, porque se o furacão ele paira sobre um lugar por mais tempo, seu efeito é ainda mais destrutivo. Então, alguns indícios aí das ciências, dentre vários, que mostram que sim, o aquecimento da temperatura global tem relação com o que está acontecendo, por exemplo, na Flórida agora. Eu volto com você. Tem gente que questiona o aquecimento global, tá aí para quem quiser ver. O Brasil está passando por uma situação de seca imensa. A Flórida está enfrentando, como a gente vê, furacão. Do outro lado, queimadas na Califórnia. E isso é sim efeito do aquecimento global. Muito obrigado pelas informações. No sul do país também, né? Sim, sim. As inundações aí na Europa também, Priscila Yazbek, como você trouxe outro dia. Obrigado pelas informações. No sul do Brasil, aqui, exatamente. E compre uma gravata para mim em Milão, que eu sei que as gravatas em Milão são baratas e bonitas. Obrigado, Priscila Yazbek, pelas informações.